a mitocôndria quanto o cloroplasto, como nós já tínhamos visto na nossa aula, elas têm origem endossimbiótica. O que significa isso? Acredite-se que há muito tempo atrás, as mitocôndrias nada mais eram do que bactérias aeróbicas e a partir de um processo simbiótico com outros procariotos, acabou dando origem àquela estrutura, né, dentro da célula, que olha, e ela permaneceu lá e dando origem então à célula eucariótica que nós conhecemos hoje, né, o seu núcleo bonitinho aqui e com suas mitocôndrias. Posteriormente, uma outra vertente dessas células fez uma outra associação com bactérias fotossintetizantes e acabou dando origem então ao cloroplasto. Então, tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto têm origem endossimbiótica. Ah, professor, o que é isso? Já vimos isso nas nossas aulas anteriores. Tá? Então, quaisquer dúvidas, volta lá nas aulas anteriores e a gente vai falar sobre isso, quais são as características, por que eles por que a gente afirma essa teoria. Tá? Então, voltem nas aulas anteriores, por favor, para tratar deste assunto. Ó, a mitocôndria ela apresenta duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. Essa também é uma das evidências. Essa membrana externa ela teria origem da membrana plasmática, enquanto que a membrana interna seria da própria mitocôndria. Então, a mitocôndria, além da membrana externa e da membrana interna, ela tem um espaço entre essas membranas chamado de espaço intermembrana. A membrana interna ela vai apresentar um monte de projeções para dentro da estrutura da mitocôndria. Essas projeções são chamadas de cristas mitocondriais. Então, a parte interna da mitocôndria é repleta de projeções da membrana interna, tá, que formam as cristas mitocondriais. E, por último, nós temos a matriz mitocondrial, que é a parte de dentro da mitocôndria, que é constituída de um citoplasma, onde você tem um material genético disperso. Sim, a mitocôndria tem um material genético próprio dela disperso lá dentro. Ela produz suas próprias proteínas, tá? E ela controla o seu ciclo de divisão. O cloroplasto. O cloroplasto também vai apresentar duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, além de um espaço intermembrana. A membrana interna ela faz projeções para dentro também, só que essas projeções para dentro do cloroplasto, a gente chama elas de lamelas, que são essas estruturas aqui, ó. Sobre as estruturas das lamelas, nós temos outras projeções de membranas chamadas de tilacoides, que são esses disquinhos. O conjunto desses tilacoides é chamado de grano. Tá? Por que grano? Grano vem de grana mesmo. Como cada tilacoide ele lembra como se fosse uma moedinha, uma pilha de moedas vem de grana, tá? De dinheiro. Então, o conjunto de granos é a grana, várias granas. Tá? Dentro ainda nós vamos ter um citoplasma, um citossol, grânulos de amido, que ele guarda a reserva energética dele, e material genético, além de pequenas vesículas lipídicas. Mas o foco do cloroplasto a gente deixa para a próxima aula. Essa é a estrutura básica. Com relação à comparação, observem bem na imagem ali. Você tem aqui uma mitocôndria, tá? 2 micrômetros de diâmetro, isso aqui é uma unidade de 2 micrômetros, você vê que a mitocôndria é muito pequenininha em comparação a quem? Ao cloroplasto. Tá? Então a mitocôndria em comparação ao cloroplasto, ela é bem menor, bom? Muito menor. Nós vamos começar a falar sobre respiração celular. Okay? A respiração celular ela é fundamental para o metabolismo celular. O que é o metabolismo celular? São conjuntos de reações químicas que acontecem nas células. Esse metabolismo celular ele vai precisar de reagentes, ele precisa de energia para gerar os produtos. Porque você precisa de produtos para crescer, você vai precisar de produtos para renovar suas células, repor suas membranas, e tudo isso você precisa para o seu metabolismo estar funcionando. O metabolismo ele vai precisar obter o quê? Energia. Qual a principal fonte de energia? Os carboidratos. Vamos fazer um parênteses que hoje a espécie humana está consumindo carboidratos acima do que o nosso metabolismo necessita. A quantidade de carboidratos
que a espécie humana necessita para sobreviver é muito pequeno. Tecnicamente falando, a gente sempre sobreviveu com carboidratos de frutas, de verduras, de legumes. Hoje em dia, a gente aprendeu a utilizar grãos para obter carboidratos finos e usa isso para fazer essa explosão que vocês estão vendo aqui. Então, na verdade, a gente precisa de energia na forma de carboidrato? Precisa. O tanto que nós consumimos de carboidrato? Não. Tá? Bom, aí daí, esse carboidrato é usado para quê? Esse carboidrato ele é usado na forma de glicose para ser convertido numa molécula energética que nós utilizaremos ela em todos os processos metabólicos, que é o ATP. O que é o ATP? O ATP é uma molécula chamada de trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. O que é uma molécula de ATP? A molécula de ATP ela vai ter um nucleotídeo, adenina, aqui na estrutura, um açúcar, uma pentose, e 3 moléculas de fosfato, tá? Agrupamentos fosfato, PO3-. 1, 2, 3. A energia mesmo, a quantidade, a energia necessária para movimentar, para gerar, para conseguir converter, para poder fazer os nossos processos metabólicos, os músculos se contraírem, os ossos crescerem, a gente falar, andar, pensar e tudo mais, está nessa última ligação química aqui. Ó. Toda vez que essa ligação química se rompe, ela libera um fosfato ionizado. Esse fosfato ionizado ele armazena energia suficiente para ativar uma enzima, para ativar uma outra molécula, para mandar um sinal. Então, aonde está a energia no ATP? A energia do ATP está mais localizada, é na última ligação. A gente usa até o ADP? Pode até usar, mas praticamente quase todas as reações metabólicas vão utilizar o ATP, o fosfato da cadeia da última ligação com a molécula do ATP. Ah, professor, e daí? Como que funciona isso? Toda vez que nós precisamos de energia, o que acontece? O ATP, tá? O ATP, ele vai liberar energia. Como é que o ATP libera energia? Rompendo as ligações com os fosfatos. Ao romper as ligações com os fosfatos, você libera energia para que a célula possa sintetizar substâncias, fazer transporte ativo, contração muscular, produção de calor, pensamento, raciocínio, tudo. Produção de hormônios, tudo. Tudo é oriundo da quebra da molécula de ATP. Como eu expliquei para vocês, quase sempre vai ser usado aqui, a última ligação. Pode sim, às vezes, utilizar a segunda. A primeira, quase nunca. Tá? Então, você tem aqui. Aí depois o nosso corpo precisa reconstruir essa molécula para voltar a dar origem ao ATP. Aí como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Toda vez que você precisa gastar energia para realizar as atividades físicas, pensamento, raciocínio, atividade motora, produção de substâncias, a sua célula pega o ATP e quebra para que isso funcione. Depois que você fez isso aí, você liberou, você tem ainda lá o ADP e você tem o fosfato, mas você precisa juntar eles. Então, o seu corpo pega a glicose que você comeu, a glicose, e usa essa glicose para juntar novamente o ADP mais o fosfato e produzir o ATP. Então, toda vez que nós precisamos de energia, o fosfato é quebrado, o ATP do fosfato é quebrado, dando origem ao ADP. Para que você volte a ter ATP, a gente usa a glicose para converter essa estrutura em ATP. Ok? Nós vamos mostrar como que isso acontece. Esse processo da junção de novo do ATP é chamada de respiração celular. A respiração celular ela pode ser de 2 tipos. Tá? O que é a respiração celular? É a forma de obter energia a partir da molécula de glicose. Ok? Essa é a respiração celular. Quais são os 2 tipos? A gente tem a respiração celular aeróbica, que utiliza o oxigênio, e a respiração celular anaeróbica,
que é aquela que não vai utilizar o oxigênio, faz na ausência de oxigênio. A respiração celular anaeróbica é chamada de fermentação. Primeiro nós vamos focar na respiração celular aeróbica, ok? Então vamos lá. A respiração celular aeróbica é o processo de conversão ou extração de energia a partir das ligações químicas de moléculas orgânicas que será utilizada sobre as formas de trabalho biológico. Quem é responsável por isso? Nós temos, na verdade, duas partes das células que são responsáveis pela respiração aeróbica. É o citoplasma e a mitocôndria. A mitocôndria é onde a magia quase toda acontece, mas boa parte do processo também acontece na mitocôndria, também acontece no citoplasma. Esse processo ele vai promover a liberação de dióxido de carbono, que é o CO2, e energia, além, é claro, de converter a molécula de glicose em ATP. As etapas da respiração celular aeróbica, ela é dividida em 3 etapas, que aqui eu botei em azul, prestem atenção. A respiração celular aeróbica é dividida em 3 etapas, que a gente chama de glicólise, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória. Essas são as 3 etapas. Aqui está a entrada do piruvato. O que é o piruvato? Meu Deus, vou explicar. A entrada do piruvato é uma fase que acontece no processo, ela não é considerada uma etapa, mas eu destaco ela aqui porque ela é uma das etapas importantes, porque ela vai gerar ATP também na soma total. Então eu coloco ela aqui bem destacadinha para poder a gente não esquecer dela, porque senão chega lá no final a gente acaba esquecendo de somar. Primeira etapa é a glicólise. Olha só, o próprio nome já ajuda bastante. Glico vem de açúcar, lise vem de quebra. Então, a glicólise é a quebra da molécula de açúcar. Na verdade, vai ser a quebra da própria molécula de glicose. Então, é um processo rápido de degradação da molécula de glicose. Vai pegar a molécula de glicose, vai transformar ela e quebrar ela em 2 moléculas de uma substância chamada de piruvato. Olha o piruvato aí. Esse processo acontece aonde? No hialoplasma, ou seja, no citoplasma ou citossol, e ele consiste em 10 reações enzimáticas. Professor, olha que lindo! Como é que isso acontece? Presta atenção. A glicose estava em alta concentração lá no citoplasma e ela precisa entrar. Quem bota ela para dentro é um hormônio chamado de insulina. Assim que a glicose entra no citoplasma, a enzima hexoquinase, tá? Hexo vem de 6 e quinase vem de fosforilar, de adicionar fosfato. O que vai acontecer? Ela vem e olha, gasta ATP. Não entendo mais nada, professor. Como que é para gastar ATP se a gente vai produzir o ATP? Aí é que está o grande sacada do negócio. Para produzir ATP, você precisa gastar ATP. Vai gastar muito ATP? Não. Vai gastar 2 ATPs. E depois a gente vai ver que vai produzir uma quantidade bem maior de ATP. Gasta 2 para produzir 38. Ou seja, no final vai dar uns 36. Então, o que acontece aqui? Você vai ter a glicose, entrou no citoplasma. Assim que ela entra no citoplasma, a enzima hexoquinase atua e adiciona um fosfato na molécula. Olha aqui, tem um fosfato na molécula aqui. Ok? E agora, quando você adicionou um fosfato na molécula de glicose, ela virou glicose 6-fosfato. Ok? Depois, a cadeia continua. Uma outra enzima chamada de frutoisomerase converte a frutose em um seu isômero. O que é o isômero? É uma molécula que tem a mesma fórmula química básica, mas a fórmula estrutural é diferente. Então, transforma a glicose em frutose. Frutose é um isômero da glicose. Então, era glicose 6-fosfato, virou frutose 6-fosfato. Cada uma com... lembrando que a glicose ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok? Glicose, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A frutose, por ser um isômero, vai ter a mesma quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos.
Tranquilo? Beleza? Bom, aí vem uma outra enzima chamada de fosfofrutoquinase. Novamente, fosfo vem de fosfato, a fruta é da frutose, quinase de adição de fosfato. O que vai acontecer? Gasta-se mais um ATP. Assim que esse ATP for colocado aqui, olha só o que aconteceu. Você tinha uma frutose 6-fosfato. Por que frutose 6-fosfato? Porque é uma frutose, que é a molécula que está aqui, e no carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, lá no carbono 6, tem um fosfato ligado a ele, que vem de quem? Do ATP. A daqui agora é uma frutose 1, porque tem um fosfato no carbono 1, e tem um fosfato no carbono quê? 6. Beleza até aqui? Bom, pausa para nós irmos para o nosso quadro branco. Presta atenção aqui. Vamos supor que aqui nós tenhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, nós temos aqui nossos 6 átomos de carbono da molécula de frutose. Aqui. Beleza? Estão ligadinhos aqui. O que foi que aconteceu? Como eu disse, foi adicionado um ATP, foi adicionado um fosfato do lado de cá, da frutose, e foi adicionado um fosfato, do lado de lá da molécula também. Professor, e daí? Daí, o que vai acontecer? Os átomos, vocês já estão vendo ligações químicas, tá? Vocês já estão vendo ligações químicas em química, nem que seja por baixo. O que acontece? Eles compartilham elétrons durante as suas ligações químicas. Eles vão compartilhar os elétrons durante as ligações químicas. Esse compartilhamento de elétrons é que permitem as ligações. Aí o que acontece? Quando você adiciona um fosfato aqui e um fosfato aqui, o fosfato aqui é muito eletronegativo. Então ele quer puxar os elétrons de todas as ligações químicas para ele. O do outro lado também é muito eletronegativo. Ele quer puxar as ligações químicas para ele do lado de lá. Os elétrons vão sendo puxados em direção à substância mais eletronegativa. Isso vai causar o enfraquecimento da ligação no meio certinho da molécula. É basicamente o quê? Um cabo de guerra. Os fosfatos foram adicionados aqui nas extremidades para enfraquecer a ligação aqui no meio. Ao enfraquecer essa ligação no meio da molécula, o que vai acontecer? Uma enzima chamada de aldolase, vem aqui e corta ali no meio. Olha só. Vamos lá? No momento que ela vier e cortar aqui no meio, você separou a molécula de glicose, que tinha quantos carbonos? 6 carbonos. Agora a molécula vai ser quantas? 2 moléculas, cada uma com quantos carbonos? 3 carbonos. Então você acabou de quebrar a molécula de glicose exatamente ao meio. Se você prestar atenção, os fosfatos foram adicionados para enfraquecer a ligação no meio e facilitar a quebra da molécula. No momento em que você quebrou a molécula de glicose, você produziu 2 outras moléculas. Tá? A dihidroxietonafosfato, essa molécula aqui ela é utilizada em outras vias metabólicas, mas ela é muito importante na principal. Ela pode ser convertida. Como assim? Se você estiver precisando de mais de energia, toda a dihidroxietona é convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Então nós vamos esquecer a dihidroxietona, esquece que ela existe, a gente vai esquecer dela e a gente vai contabilizar como se estivesse sendo produzidos 2 gliceraldeído 3-fosfato, ok? Então a gente esquece a dihidroxietona e a frutose foi quebrada em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Ok até aqui? Beleza. Aí acontece o quê? Bom, vamos começar agora a segunda etapa da glicólise. O que vai acontecer até agora?
Nesse momento, entra uma molécula chamada de NAD, tá? Por intermédio de uma enzima chamada de gliceraldeído fosfodesidrogenase. Olha que nome lindo, gente. Dá para botar o nome do filho da gente com isso. Bom, o gliceraldeído é o gliceraldeído, que é a molécula, fósforo, porque ela vai adicionar fosfato, desidrogenase, porque ela tira hidrogênio, tá? Por isso que o nome dela é bonito desse jeito, mas ela dá muitas dicas do que ela faz. Gliceraldeído, porque está agindo sobre o gliceraldeído. Fósforo, porque adiciona fosfato. E desidrogenase, porque tira hidrogênio. Presta atenção, o NAD está entrando, ó, NAD+, ups, e sai o NADH, cara. Ou seja, ele tirou o que das moléculas? Hidrogênio. No local que ele tira hidrogênio, a enzima consegue colocar fosfato. Nesse momento, o gliceraldeído agora recebe 2 fosfatos. E ele passa, como ele perdeu o hidrogênio, ele passa a mudar de nome. Ele agora é um 1,3 difosfoglicerato. Lembrando que nós temos 2 dele, né? Porque o gliceraldeído são 2, tudo aqui é dobrado. Esse 1,3 difosfoglicerato, agora ele está com duas ligações de grupamento fosfato em cada átomo com 3 carbonos. O troço é uma energia louca, ele está doido para tirar esse fosfato. O que acontece? Aí lembra que nós gastamos ATP lá em cima? Pois é, nós já vamos produzir ele de novo. O que vai entrar aqui? Entra 2 ADPs, porque tem duas moléculas dessa. E esses ATPs, eles entram levando o fosfato embora. Então, de ADP, eles passaram a ser o quê? ATP. Quem que atuou sobre isso? A fosfogliceratoquinase. Ah, mas quinase não põe? Quinase tanto põe quanto tira grupamento fosfato. No momento em que a fosfogliceratoquinase tira o ATP, isso se transforma em 3-fosfoglicerato. Nesse momento, vem uma outra enzima, uma fosfoglicerato mutase, porque ela vai mudar a posição do fosfato, que estava na cadeia 3, ela muda ele para a cadeia 2, é só isso que ela faz. Opa, volta aqui. É só isso que ela faz, olha. Ela muda a posição do fosfato, todo mundo está percebendo aqui, ele estava no ponto 3, e agora ele está indo para o carbono 2. Depois vem uma outra enzima chamada de enolase. O que a enolase faz? Tira água da cadeia. No momento em que ela tira a água da cadeia, o fosfoglicerato se transforma em fosfoenolpiruvato. Tá? O fosfoenolpiruvato então sofre a ação de uma outra enzima chamada de piruvato quinase. E essa piruvato quinase também tira quinase de novo, tira mais os outros fosfatos das moléculas. 2 ATPs entram, 2 ADPs entram, 2 ATPs saem. E agora você tem o quê? A molécula de glicose foi convertida em piruvato ou ácido pirúvico. Gastou 2 ATPs aqui, ó, um aqui e outro aqui, adicionando um fosfato de um lado e depois um fosfato do outro. E agora você produziu, ó, 2 ATPs, 2 ATPs. Então, você gastou 2, mas produziu o quê? 4. Você gastou 2 e até agora você já produziu o quê? 4. Se você pensar no saldo, é um saldo de quanto positivo de quantos ATPs? É um saldo positivo de 2 ATPs até agora. Beleza? Professor de Deus, eu vou precisar decorar todas aquelas enzimas? Não, não precisa decorar todas aquelas enzimas. O que nós vamos precisar? Perdão, o que nós vamos precisar que vocês entendam? Que a glicose entra, ela gasta 2 ATPs, que esse gasto de ATPs, esses 2 gastos de ATPs, é para enfraquecer o meio da ligação. Ao romper o meio da ligação, você produz 2, tá? Gliceraldeído 3-fosfato. Então isso você vai ter que lembrar, ok? É aí que você vai ter que lembrar. Depois, esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai sofrendo inúmeras transformações, onde vai ser adicionado ATP nele, onde vai ser adicionado fosfato nele, e ele vai conseguir produzir 4 ATPs e piruvato ou ácido pirúvico. Então, olha só, voltando aqui, o que tem que ficar na cabeça de vocês? Que a glicose entra,
ela é convertida em frutose. Só lembrando, toda a frutose, gente, que você consome, ela entra direto pela cadeia por essa via aqui, tá? Continuando. Aí o que vai acontecer? O que você precisa lembrar nessa caprichola sua? A glicose gasta 2 ATPs, então adiciona fosfato de um lado do outro, enfraquece o meio, quebrou. 2-gliceraldeído 3-fosfato, que vai sofrer inúmeras transformações até virar ácido pirúvico ou piruvato. E isso acaba produzindo 4 ATPs e 2 NADH. São as coisas que você vai ter que guardar, beleza? E isso não tem jeito para você correr. Então, vamos lá, beleza? Glicose gastou 2 ATPs, produziu ácido pirúvico, 2 ácidos pirúvicos, 4 ATPs e mais 2 NADH. Beleza? Então, nossa, professor, que resumão! Tem certeza? Tenho certeza. Antigamente, a gente tinha que decorar, as questões de vestibular cobravam a gente saber cada uma daquelas etapas. Hoje em dia, é uma coisa mais ampla. Então, eu preciso que vocês lembrem. A glicose entra na sua célula, a enzima vem, adiciona fosfato de um lado, fosfato do outro, quebrou no meio. Ao quebrar ao meio, o que vai acontecer? Sofre várias transformações, dá origem ao piruvato ou ácido pirúvico, que produz 4 ATPs e 2 NADH. Vou precisar lembrar do NADH? Vai precisar lembrar do NADH. Bom, e agora? Agora a gente vai falar da etapa que não é etapa, tá? Que é a entrada desse bendito aqui na mitocôndria, tá bom? Então, como é que acontece a entrada do piruvato na mitocôndria? O piruvato, ele vai chegar aqui na mitocôndria, tá? Para entrar na mitocôndria, ele precisa quebrar, ele tem que sofrer a ação, que é a perda de um carbono, de um CO2. Então, esse piruvato, ele tinha 3 átomos, o piruvato tinha 3 átomos de carbono. Quando ele for entrar na mitocôndria, ele tem que perder um CO2 e perder também um hidrogênio. No momento em que o piruvato perde um CO2, a gente fala que ele é descarboxilado, ou seja, perdeu um CO2. No momento em que ele perde o CO2 e o NADH tira o hidrogênio, mais NADH aqui. Depois vocês vão ver que a coisa mais importante que tem no processo é o NADH. Então, o piruvato aqui vem, perde um CO2 e produz um NADH. Se um piruvato perder um CO2 e produziu um NADH, como são 2 piruvatos, 2 CO2 produziu 2 NADHs. E agora o piruvato se converteu numa molécula chamada de acetil. O acetil entra na mitocôndria? Não. Ué, então o que acontece? O acetil ele entra na mitocôndria só com um convite, muito bem convidado. Quem convida ele? Uma molécula chamada de coenzima A. No momento que a coenzima A vem, ela se liga ao acetil e agora ele se transforma em acetilcoenzima A. Agora sim ele entra na mitocôndria. Ah, professor, por que essa etapa é importante? Essa etapa é importante por causa do meu amigo NADH. Então prestem atenção. Até agora nós temos o quê? Vamos lá. Não perder a soma não, hein? Temos gasto de 2 ATPs, produzimos 4 ATPs e produzimos 2 NADH. Para entrar na mitocôndria, a gente vai ter 2 piruvatos, então a gente vai produzir mais 2 NADH. E agora a galera entrou. Quantas acetilcoenzima A entra na mitocôndria? 2 acetilcoenzima A. Os processos agora, eles vão acontecer aonde? Aqui, olha, na matriz mitocondrial. Tá? A acetilcoenzima A vai entrar para dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, aonde uma série de enzimas esperam pela acetilcoenzima A. Bora. E aí, gente? Em virtude do tamanho dessa aula, nós vamos subdividir, tá, a parte de respiração celular em 2 aulas. Então agora nós vimos até agora a entrada da glicose na célula, a quebra da molécula de glicose em piruvato e a entrada do piruvato sendo convertido em acetilcoenzima A para dentro da mitocôndria, tá? O próximo, que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons, nós deixaremos para um próximo encontro, ok? Então, fiquem atentos e até a nossa próxima aula. Valeu!